Bem-vindos ao Rádio Pod. Estamos aqui em mais um episódio. Eu sou a Cassélico. Eu sou o Ian Cioli. E eu quero convidar você a conhecer as nossas redes sociais, conhecer todos os episódios que já são um sucesso. Quero agradecer muito você que manda constantemente recados pra gente, comentários. Quero convidar você que ainda não conhece a ouvir os episódios anteriores e seguir nosso canal aqui no YouTube. Se inscreva no canal, comente, compartilhe. E no Spotify também, em nossos Instagram, certo? Sim, certo. @Cassélico, @Ian Cioli, @Rádio Pod. E compartilhe também, porque esse é o combustível desse programa, a sua história. Exatamente. A sua história que às vezes pode parecer o fim da linha, mas na verdade você vai ver que tem muita gente passando a mesma coisa, que eu e a Caroline temos dicas maravilhosas ou não para te dar. Mas é de verdade, que você tem aqui amigos, pessoas que vão ter alguma coisa positiva para falar para vocês, né, Cá? E sabe o que eu acho legal? Que às vezes a gente não quer compartilhar histórias. Às vezes a gente acha muito simples, fala, não vou compartilhar isso. E nas coisas mais simples é onde a gente mais aprende. E é muito legal a gente falar com quem tá de fora, como eu e o Ian, porque às vezes você falar com um amigo, com mãe, com pai, com Marido, gente muito mulher. próximo, você acaba tendo um feedback diferente. E mandando um trechinho da sua história no nosso Instagram, ou no direct, ou na caixinha de perguntas, você pode ser identificado ou não. E aí a gente pode colocar seu @, como a gente pode mudar a sua voz completamente. E o mais legal é que hoje a gente tem um convidado muito diferente, que mandou na caixinha de perguntas a história, a frase dele. E a gente aqui, equipe, entrou em contato, mas não precisou, porque é uma pessoa que a gente conhece. E hoje a gente está lançando um capítulo novo nesse projeto, que é a participação de pessoas que são nossas amigas. Então, hoje isso vai acontecer. Exatamente. Qual que é o slogan da frase, da história dele? Vou contar, tive um relacionamento, saí dele, mas até hoje não sei se ele foi intenso ou tóxico. Ai, meu Deus, me deu até calor. Vamos ligar Osvaldo Neto. Alô? Oi, Osvaldo. Agora sim, tô ouvindo melhor. Como é que você tá? Tudo bem? Tô bem. Nossa, tá animado? Quem tá falando? É o Ian. Eu sei. Osvaldo. Oi. Ainda Deixa- tá um pouquinho baixo, mas dá pra ouvir melhor. Tem um botãozinho do lado do seu telefone que é volume. Olha, Então, ninguém eu- mais de amigo vai ligar aqui depois dessa. É. Olha a situação, como é que você atende Ah, não, nossos pronto. amigos? Agora Ozzy, eu tô ouvindo. @ Oiê. Osvaldo Neto, mais conhecido como Neto. A gente quer ouvir Vamos. essa história um pouco bizarra, um pouco romântica, um pouco intensa. Você sabe muito da história? Não, sei Eu também não, sabe por pouquíssimo. quê? Como que aconteceu? Na nossa primeira gravação, o Oswaldo acompanha a gente, é um super fotógrafo e amigo nosso da equipe, e na primeira gravação ele demonstrou interesse de participar. Ele falou, gente, A gente falou, não, a gente não quer conversar com amigos, só que a quantidade de amigos que falam comigo e com a Carol que querem participar, a gente falou, por que não? Se a gente está fazendo desse programa uma vitrine para as pessoas se identificarem, então o Oswaldo é o primeiro Friends and Family que faz parte do Rádio Pod. O primeiro. The Vamos one lá, and então, only. tá lá, Não, então. only não. Oswaldo, a gente viu o seu slogan aqui, que você fez parte de um relacionamento que até hoje você não sabe se ele foi intenso ou tóxico, é isso? Foi exatamente assim. Porque tudo aconteceu muito rápido e eu tinha acabado de me desvincular de um relacionamento que durou 5 anos. Então, eu saí desse relacionamento já com uma cabeça muito preparada e eu estava muito segura de mim que eu não ia me relacionar por um tempo, porque eu precisava me curar, eu precisava saber quem eu era, na verdade. Porque quando a gente se relaciona, a gente pensa em dois. E não tem como, você deixa de viver coisas que você gosta para agradar o outro. Mas, pulando essa parte, terminei meu relacionamento 5 anos, e foi uma parte da minha vida que eu comecei a curtir muito sozinho. Então, eu ia pra festa sozinho, eu ia pra bares sozinho. E aí, um certo dia, eu fui pra um rolê, e aí eu cheguei no rolê, em Goiânia, eu morava em Goiânia, atualmente eu moro em São Paulo, e eu tava nesse rolê, eu tava paquerando um menino que eu era extremamente apaixonado, e eu tava no rolê, numa boate, e eu tava meio que respondendo o menino no telefone. E aí, nesse dia, chegou um cara e tampou meu celular e falou assim, o cara mais bonito da balada não sai do celular. Eu fui educado com ele, falei, muito obrigado. Virei e saí, porque ele não era do meu interesse. Só que quando eu fui no banheiro,
o cara pegou meu celular, que tava, tipo, em cima da bancadinha, e falou assim, agora você tem que conversar comigo. E aí, nessa conversa tal, a gente foi e ficou. O Só que ele celular não tava em era um cima cara, da tipo assim, bancadinha, você tava já de paquera, né? não tava, eu fui no Foi fazer mictório normal, xixi, gente, pelo botou na amor de Deus. Que bancadinha. bancadinha? Deve ter uma É, eu bancadinha em cima coloquei, do mictório, uai. sim. Tá. Tá, vamos pular, eu vou acelerar porque é muita coisa. Porque eu quero contar tudo, porque pra ter emoção, pra ter emoção. Aí, quando a gente começou, aí a gente ficou tal, e aí, quando eu terminei, eu decidi que eu ia vir pra São Paulo sozinho pra fazer coisas pra eu me descobrir. Quando você É, terminou a com gente ficou no ele? final. Não, eu Com terminei o com o meu outro, com o ex. anterior, tá. A gente foi e ficou na balada. E isso era num sábado. No outro sábado, ele apareceu em Goiânia. Ele morava em Santos, só um detalhe, ele morava em Santos e estava em Goiânia fazendo pesquisa de mercado. Mas nisso vocês E estavam se aí, falando? Porque ele sabia que você estava a em gente se Goiânia? falava, sim, a Ah, gente se tá. falava todos os Tá. Ah, dias. tá, tá, A tá. gente se falava todos os dias. Porque Ah. o papo era muito bom, fluía, e ele, assim, todo dia à noite a gente se ligava, a gente trocava muita ideia e tal. Uhum. Eu, na época, tinha 23 anos e ele tinha os seus 32. Tá. Era um cara, eu falei, caralho, conheci um cara mais jovem, ou um cara mais maduro, não vai me dar dor de cabeça, cada um vai viver sua vida, mas não. Aí quando ele apareceu lá no outro final de semana, e aí eu contei pra ele que eu ia vir pra São Paulo passar uma semana a passeio, e eu ia assistir musicais, em restaurantes que eu queria conhecer e tal. E aí a gente conversando, ele falou assim, bom, já que você vai para São Paulo, eu vou te fazer companhia. Ele foi lá e comprou todos os espetáculos que eu queria assistir. Eu acho que eu assisti 4 espetáculos no final de semana. Fui em bares que eu queria conhecer e tal. E foi tudo muito lindo. Aproveitei Aí ele falou, eu quero que você vá para Santos para conhecer minha família, conhecer tudo lá. Eu falei, Meu tudo bem, Deus. vou. Que rápido, né? Fui para na segunda semana. E aí era tudo muito intenso. E como eu tinha acabado de sair de um relacionamento que durou 5 anos, eu pensei, vou viver. Uhum. A oportunidade está aqui na minha porta, eu vou viver. Olha, o cara é super independente, sabe? Falei, cara, vou. Fui, conheci a família dele, conheci a mãe dele, mas uma coisa me assustou muito. Ele tem uma loja num shopping. Só que quando ele foi pro trabalho primeiro, eu fiquei na casa dele, dormindo. Quando eu acordei, cheguei no shopping, simplesmente quando eu entrei no shopping, todo mundo do shopping me conheceu. Tipo assim, me reconheceu. Todo mundo começou a me Ele já cumprimentar. tinha E eu avisado comecei todo mundo? ele era amigo de todo mundo, ele era muito Mas ele comunicativo. avisou Então que você viria? eu acho que sim, né? Porque provavelmente ele contou a nossa história antes, e aí ele chegou mais cedo e deve ter comentado com todo mundo que eu ia chegar. Nossa. Que medo. Aí isso já me assustou, porque, assim, eu estava numa cidade onde ninguém me conhecia, e eu entrar num shopping, todo mundo me cumprimentar, até o segurança sabia meu nome, e quando eu pisei na porta do shopping, o segurança virou pra mim e falou, bom dia, senhor Oswaldo. Mentira. Eu acho Mas ele mostrou uma verdade. foto sua pra todo mundo, pra gente? Como é que Deve faz? ter mostrado. Gente. E aí foi assim, vivi, conheci família, né, todo mundo me amou, né, aí, beleza. Isso era em outubro. A gente decidiu que a gente ia fazer uma viagem. E essa viagem foi a loucura. Por quê? A gente decidiu que ia fazer um cruzeiro. E simplesmente eu peguei assim todas as minhas economias e falei, vou para esse cruzeiro. E aí a gente foi. Quando a gente chegou nesse cruzeiro, foi aonde eu realmente descobri quem ele era. Porque a gente tinha poucos contatos. Porque eu vim para passar a semana e aí eu conheci ele em poucos momentos. Uhum. Então, quando a gente chegou nesse cruzeiro, eu realmente vi quem ele era, porque ele falou, vamos aproveitar muito. Então, ele bebia muito, ele era uma pessoa muito inteligente, então ele conversava em todas as línguas possíveis na mesa, e assim, não era uma forma legal e que ele estava fazendo para ajudar, ele queria chamar a atenção. Uhum. A gente teve um fato que eu nunca esqueço, que a gente estava na entrada do restaurante para o restaurante abrir, pro jantar, e aí era aquela, tipo, todo mundo do navio tava no jantar, e era, tipo, um momento especial da noite. Aí ele simplesmente entrou dentro do restaurante fechado e tinha aqueles pratos que ficava à mostra, assim, e ele simplesmente pegou uns camarões ali naqueles pratos e saiu comendo. Só que quando ele saiu comendo, eu falei, gente, eu não acredito que você tá passando essa vergonha, tipo, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Vai lá, joga isso fora, vai devolver, blá. E ele simplesmente Devolve o começou a camarão. descascar os camarões
e jogar as cascas dos camarões no carpete. A Aham. casca do E camarão assim, no carpete do... no- Gente. isso. Era assim, coisas do nível. E aí eu falei, meu, você tá me passando vergonha, qual é a necessidade disso? Eu vou me afastar de você. Aí eu saí de perto dele, ele foi lá, limpou a bagunça dele, e aí voltou. Mas assim, isso era uma coisa que aconteceu. Tipo, ele bebia, ele me deixava sozinho nas festas. Mas aí ele ia pra Tipo, onde? ele ia pro quarto. Ah, E Oswaldo, você ficou aí ele quanto se tempo com esse escondia. rapaz? Foi mais ou menos uns 3 meses, de outubro a janeiro. Ah, o relacionamento durou 3 meses? Não era que meio que um relacionamento, porque eu sempre deixava muito claro, assim, pra ele. Eu falei, olha, que não, você eu tava se acabei de sair de um divertindo, relacionamento. né? Eu falo assim, eu acabei de sair de um relacionamento, eu não posso entrar em outro, eu tô me curando ainda do que eu vivi. Então, assim, não há o porquê de eu estar com você, não há porquê de eu falar que eu vou namorar você, porque eu não estou preparado. E é o que eu sinto falta das pessoas hoje em dia, porque as pessoas, elas emendam um relacionamento do outro e acaba ferindo a outra pessoa. A pessoa, ela tá machucada, a pessoa, ela tá desconstruída, ela não sabe quem ela não sabe o que ela gosta, e aí ela carrega todos esses traumas e deposita toda na outra pessoa. E eu acho que isso faz com que todos os relacionamentos, eles estão doentios. Total. E te marcou Passou o muito tempo, a isso, gente né? marcou, porque eu era muito jovem, eu queria viver, e eu era muito decidido. Por exemplo, ele era uma pessoa que tinha um poder aquisitivo um pouco melhor que o meu, e ele achava que poderia me comprar, por exemplo. Então, tipo, no primeiro rolê que a gente se encontrou, a gente ficou, ele sumiu, aí ele foi no bar, aí ele voltou com uma bebida. Aí ele falou, eu trouxe uma bebida pra você. Aí eu falei, olha, eu não te pedi bebida, então pode ficar com essa bebida pra você. Tipo assim, a qualquer ponto que eu via que ele tentava se posicionar de uma forma como macho alfa, que pra mim não é errado, tipo, não tem esse lance da pessoa querer ser melhor num relacionamento ou estar num status melhor. Então, eu sempre podei isso. Então, acho que foi isso que trouxe o olhar dele e fez ele ficar tão encantado, assim. Porque eu bati a real, falei, cara, não preciso, tipo, deixa eu viver o meu, vive o seu e vamos viver o junto aqui, cada um na sua, sabe? Aí a gente fez essa viagem, foi, tipo, uma viagem que, pra mim, foi incrível, mas ao mesmo tempo eu estava em estado de alerta o tempo todo, porque eu não sabia se ele poderia surtar. Ele veio de relacionamentos também muito abusivos, então o comportamento dele era regado a isso. E aí, beleza, então lá nessa viagem, eu faço aniversário dia 2 de janeiro, e ele me convidou pra gente fazer outra viagem, que foi para Buenos Aires. E essa viagem foi um pouco mais extensa. Só que nessa viagem eu já estava meio que preparado de tudo que ele poderia aprontar, porque no navio ele aprontou tudo que ele queria aprontar, e aí eu ficava podando, e aí ele falava, mas a minha mãe, se ela estaria aqui, se ela estivesse aqui comigo, ela estaria curtindo comigo. Eu falei, bom, mas se sua mãe acha esses comportamentos corretos, eu não acho, é outra Eu tô vivência, eu não vou totalmente bater palmas confuso. para você. E Oswaldo, assim, peraí. Isso tudo aconteceu em 3 meses? em 3 meses, Mas então, calma. Nesse momento do barco, vocês eram dois ficantes, então, Total. certo? E eu, a todo momento, quando eu estava com ele, eu respeitava ele como todo mundo via a gente como um casal, porque eu estava com ele. Tá, eu Então já eu devia entendi. se Eu já respeitar. entendi que esse rapaz, além de, enfim, porco, é um cara sem muita. É um cara. Né? Uma pessoa que come e joga a casca do camarão no chão, coitado. É um cara sem educação. Eu já entendi que ele deu uma bagunçada na sua cabeça, mas não vamos falar sobre ele, porque 3 meses também. O que eu acho que a gente tem que falar? Que em 3 meses você teve uma experiência de vida que te marcou. Tanto é que você tem essa interrogação até hoje: se foi um relacionamento intenso ou se foi um relacionamento tóxico. Total, Por que que você chegou. Por que que você carrega essa dúvida? Isso repercutiu essa nos dúvida. outros relacionamentos que você teve depois? Não, eu pude ter essa visão do que era um relacionamento, se era tóxico ou era intenso, quando eu saí dele. Quando eu comecei a bater de frente com o comportamento dele que não me agregava, eu já comecei a analisar. Então eu comecei a pesquisar, a perguntar para ele como eram os antigos relacionamentos dele, E como por que era? ele tinha Como aquele... que ele contou pra você que era?
eram relacionamentos abusivos, eram relacionamentos que pessoas chegavam até ele por interesse, pessoas que aproveitavam da bondade, porque assim, ele é uma pessoa que estava ali para mim o tempo todo. Um exemplo, quando a gente passou, a gente fez 2 viagens, e teve um período da minha vida que eu tive depressão. Num domingo à noite eu contei para minha mãe que eu não estava bem, e foi um período da minha vida muito difícil. Eu tinha acabado um relacionamento muito recente, eu tinha estourado na fotografia em Goiânia, e aí eu estava sobrecarregado de trabalho, eu estava depressiva. Eu contei para ele num domingo à noite que eu estava mal, para minha mãe que eu estava mal. Ele e a minha mãe eram amigos, a minha mãe contou para ele. Na segunda-feira de manhã, ele apareceu na minha casa. E aí ele falou: vim cuidar de você. Quando a gente olha isso com o primeiro olhar, né? a gente pensa: caralho, que fofo, que cara massa, um príncipe. Mas aí ele não respeitou o meu espaço, ele não perguntou se eu queria receber a presença dele, se ele estava preparado para receber a presença dele ali naquela semana. Entendi. E aí eu fui vendo, sabe? Tipo, eu sempre deixei claro para ele, eu sempre fui muito aberta: olha, eu não quero me relacionar agora. Então ele via isso muito potente, sabe? Ele se jogou muito, ele contava para todo mundo a nossa história. Acho que por ele ser mais velho que você, por ele ter uma situação financeira, como você falou, um pouco melhor que a sua na época, por ele ter essa bondade, né? Parece uma bondade assim meio apaisana. Camuflada. Como quem não quer nada, e aí de repente você fica devendo o favor para ele, que tem gente que faz isso com a gente, fica ajudando para poder depois você ficar devendo para ela, né? E aí você tem que Eu tive esse sentimento. Pode falar, desculpa. Não, é que você tem que ficar retribuindo, né, para ela de outras formas. Total. Eu sempre, eu gosto e eu cativo quem tem responsabilidade afetiva. Então, tipo assim, quando a gente terminou e ele meio que deu uma surtada, eu sempre atendia ele. Eu falava: entenda que a gente não dá certo, a gente viveu esse período, foi muito legal, foi muito intenso, mas não dá, é outra vivência, você precisa se curar. Por favor, procura pessoas para te ajudar, para curar esses relacionamentos que tá te deixando doentio. E foi tão pesado, foi tão pesado, que eu recebi uma ligação com o familiar dele. Mas olha o que fez na cabeça dele, 3 meses. A gente tá achando assim, pela história e pela intensidade do problema, a gente parece que foi uma coisa tipo de 10 anos, assim. Não parece 3 meses. Foi muito intenso. Tipo assim, eu conheci ele no final de semana, no outro final de semana ele foi para Goiânia. Aí no outro final de semana eu vim para São Paulo. E aí passou Conheceu a família dele. Ele foi para Goiânia de novo. Não, a gente pode dizer então que foi intenso e tóxico ao mesmo tempo, né? Intenso não tem como negar, né? E assim, porque, por acho exemplo, que de positivo para negativo teve muito mais negativos do que positivo, no caso. Sim, porque foi aí quando eu me afastava e eu olhava a situação de fora para entender por que ele tinha aquele comportamento ele era saudável para mim. E aí eu sempre deixava muito claro para ele: olha, seu comportamento não foi legal, você precisa rever isso não tá me fazendo bem. Mas ele era um cara, ele era um cara amoroso contigo? Se eu for levar isso em consideração, foi um relacionamento maravilhoso. Porque ele era muito. Ele era muito amoroso? Cuidadoso, de querer cuidar dele. Literalmente de tudo por mim. Tudo que eu fiz. Eu acho que é um relacionamento que fala muito mais sobre você do que sobre ele, concorda? Porque a gente tá aqui para ouvir e para palpitar na sua versão da história. A gente não sabe qual que é o papel da pessoa. Mas ouvindo daqui, eu tô meio perdido, porque eu não tô conseguindo ver nada de... Tudo bem, se o cara jogou a casca do camarão no chão, tipo, pega isso, tá louco? Você tá achando... Agora, eu não tô conseguindo entender aonde foi que ele te invadiu tanto. Ele deixava ele sozinho o tempo todo. Quando o Oswaldo não queria ver ou não tava nem aí, ele aparecia lá e tipo, tô aqui pra ficar com vocês, sendo que... Ele era um doce de coco, pecava pelo excesso. Quando eu fazia algum comportamento que não agradava ele se transformava. Então, tipo, no navio, várias noites ele me deixou sozinho. Na virada do ano, ele me deixou sozinho porque eu fiz amizade com os personagens da academia. Eu ia treinar todos os dias, então ele ficou com ciúmes.
E aí, isso, o que ele fez? Ele foi pro quarto, ele tipo, ficou pelado no quarto, e aí ele sabia que os amigos dele, os nossos amigos que a gente fez lá, ia atrás dele. E aí, quando a galera acordou ele simplesmente saiu no corredor do navio pelado. Como assim? Pra chamar a atenção. Ele queria chamar a atenção de Mas todas as tipo, formas. ai, tô bêbado, louco, vou sair pelado porque eu não sei o que eu tô fazendo, ou tipo, vou sair Sim, pelado? ele queria chamar a atenção. Tipo, ai, eu não quero ficar com vocês. Ai, o neto. Pelado, Pelado. Isso vai tentar dar o pudor. Então, Inclusive tem cadeia dentro do navio, sabia disso? E a pessoa. É e sério aí, Eu não isso. sabia. Tem a cadeia dentro do navio e você é punido por crimes marítimos. E quando chega na sim, terra, você não pode fazer isso, nem no barco, nem em lugar nenhum. sim, e aí, por exemplo, uma vez a gente estava juntos e eu falava pra ele, eu tô me conversando com outras pessoas. E aí, quando eu falei, e eu já era muito seguro de todo o comportamento que eu tinha. Aí um dia ele pegou o meu celular, aí ele me acordou no meio da noite, aí ele, tipo, tava me expulsando do lugar onde a gente estava, e eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa, eu saí da minha casa e aqui eu vou ficar. Se você quiser sair, você sempre foi muito avisado de tudo que a gente está vivendo. E aí eu falei, se você quiser sair, você sai, depois a gente conversa. Mas eu não vou sair daqui, você precisa me respeitar. E E, então Oswaldo, foram coisas. deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se relacionou com outra pessoa depois dele? Eu tive relacionamentos mais curtos, assim, porque depois que eu terminei o meu relacionamento de 5 anos, eu entendi o meu valor. E eu acredito que quando a gente encontra outra pessoa, essa pessoa tem que vir para somar. Porque Claro. cada pessoa tem o seu estilo de vida, a forma de viver, a forma de enxergar as coisas. Mas aí quando a gente entra no relacionamento, a gente pensa por dois. E eu acho que as pessoas, elas chegam até a nossa vida para agregar. Então, quando uma pessoa ela tem algum Não, sinal que calma, você vai... está sendo muito romântico. As pessoas entram na nossa vida por vários motivos, para bagunçar, para torturar, para agregar, são Mas algumas. mas Isso aí aí é o você tanto. escolhe o quão essa pessoa pode Isso. interferir na sua Mas não vida. acha que todo mundo vai chegar, tô te falando até como um amigo mais velho, não acha que todo mundo vai chegar para agregar, não, Sim. porque tem gente que vai chegar só para tocar o terror. Então, e aí eu tô muito... Foi essa visão que eu tive dele. Porque foi muito intenso, mas aí quando eu paro para analisar todos os comportamentos, e eu sendo sempre verdadeiro, e ele também fala isso, ele fala, gente, o Neto, ele sempre deixou muito claro para mim o que ele queria. E eu fui o louco, que vivi demais, que queria abraçar ele, ter ele só aqui comigo, e ele viver só a vida aqui comigo, entendeu? Ô, Oswaldo, Então ele fazia... hoje vocês cultivam algum tipo de relacionamento? Eu nunca, eu poder, a todo momento, todos os meus amigos falam, por que você não bloqueia e tal? Eu acho que eu sempre deixei claro e eu sempre conversei muito com ele. Então, assim, hoje, se ele me liga pedindo conselho, se ele me liga e fala, caracas, você é a única pessoa que vai me deixar calmo, eu atendo, eu tô aqui, isso não tá me interferindo, isso não passou. Eu acredito que eu fiz uma escolha certa, não continuar no relacionamento. E eu tô aqui como apoio, não vai me fazer mal eu atender o telefone e falar, oi, tá tudo bem? Você quer conversar? Tô aqui pra te ouvir, o que você quer falar? Então, Fala, peraí. eu vou dar Então a minha gente tem. opinião. Então vamos combinar uma coisa. Até para essa sua Sim. dúvida ser respondida. A partir de hoje, você tem que saber que você pode dar esses conselhos, você pode ser amigo dele, mas você tem que entender que você, né, a sua dúvida era se era intenso ou tóxico, são as duas coisas. E aí Sim. você tem que pensar, será que você está realmente de boa dando esses conselhos e sendo esse ombro amigo? Porque isso pode estar te ferrando a cabeça. E será que precisa vir de você É, esse tipo de conselho? No caso, será que ele não tem que procurar um psicólogo? Ou ele tá te fazendo virar o psicólogo dele, vamos procurar dizer? uma ajuda profissional, né? Ai, legal. Mas eu acredito que ele faça esses recursos. Mas eu não sei, eu ainda tô nesse dilema, porque tem pessoas que vê essa história muito romântica, vivi coisas incríveis, mas eu vivi, eu presenciei, eu vejo quão isso foi tóxico pra mim hoje, Você gosta sabe? dele ainda? E não, eu tenho um carinho por ter vivido uma história com ele,
mas não me vejo ao lado, não me vejo tendo um relacionamento tipo melhores amigos. Mas Não consigo. sabe que eu acho estranho você me dizer que uma pessoa que te fez mal, que teve atitudes ruins com você, que foi, querendo ou não, agressivo de alguma forma, Não, que em verbal ou 3 não meses se verbal. mostrou uma pessoa... Assim, é um tipo de agressividade, várias coisas que você comentou que ele fez. Pra mim, é uma pessoa extremamente Sim. agressiva. Aí você precisa pegar essa agressividade e continuar sendo uma pessoa importante relativamente, se sentindo útil para uma pessoa agressiva dessa, que te fez mal em um momento, mesmo que curto, sabe? Eu acho que não precisaria Sim. ser você. E É. eu acho que você misturar esse relacionamento, misturar isso de alguma forma, você pode estar querendo se justificar para você, querendo contribuir, ajudar, retribuir algo que ele fez por você, entendeu? Sentindo assim, Talvez. ele me ajudou em tais momentos que eu precisei, mesmo que eu não pedi, Uhum. mas então agora eu preciso Uhum. ajudá-lo. E na verdade, não, cada um com o seu peso, entendeu? Se ele quis ajudar pelos problemas dele, pelas justificativas dele, ok, já está ajudado. Isso ele não pode te cobrar. A gente Uhum. dá sem pedir nada em troca, quando a gente dá de verdade. Quando a gente pede algo em troca, quer dizer que não é dado, né? Sim, realmente. Eu acredito que, assim, eu, Neto, tenho comigo mesmo, que independente se a pessoa, ela é uma pessoa ruim comigo, se ela me fez muito mal, eu vou saber como lidar com essa pessoa e qual a abertura eu vou dar para ela, mas o que eu posso oferecer para ela é a minha bondade. Se ela é uma pessoa ruim, se ela é uma pessoa escrota, se ela é uma pessoa grossa, que fique com ela. Eu tô fazendo a minha parte, eu fiz a minha parte. E olha E pelo hoje lado... eu me sinto... Desculpa, pode falar. Pode falar. Não, falando pra você olhar pelo Hoje eu me lado sinto... positivo também, porque você demorou 3 meses Sim, pra ver que estava num relacionamento tóxico. Eu demorei muito tempo pra... E outra, não é só relacionamento de afetivo, não. É profissional, pode ser de mãe pra filho, pode ser de irmão pra irmão. sim. Eu fiz parte de um relacionamento tóxico que eu fui ver 4 anos depois que eu parei de conviver com a pessoa. Entendeu? Então, Sim. se você conseguiu identificar isso estando 3 meses junto com a pessoa, graças a Deus, que bom que você tem toda a vida pela frente para poder ressignificar esses sentimentos, né? Sim, sim. Foi uma história que me marcou muito. Às vezes eu dou risada. E eu acho que é vida, é experiências. A vida, ela, Ô, amor, você vai várias ter pessoas muita vão história passar. ainda na sua vida. Você tem quantos anos? Então, acho que eu tenho 28. Vai ter muita história ainda para você Então, eu contar. acho que foi uma delas. Eu fico muito feliz de ter tido essa visão do que eu estava vivendo. E eu tive o poder de escolha de falar. Eu tive força de falar, eu tive coragem de falar, de me posicionar. E eu nunca deixei nada passar batido. Então, tudo que me incomodava, eu falava. Porque se eu não falasse, ele nunca ia saber que estava me ferindo. A pessoa não E sabe. e hoje, assim, Comunicação é muito bizarro. importante. Porque todo mundo de Santos, todo mundo da cidade dele, que tem um contato com ele ou conhece ele de vista, sabe da nossa história, porque ele já explanou a nossa história para todo mundo e ele tem consciência que eu fui uma pessoa responsável com o relacionamento e ele entende também o quão ele errou. E hoje a gente vive essa vida. E é tão engraçada essa história, tão maluca, que ele vai fazer um lançamento contando a nossa história. Porque ele tem um discurso que eu fui a única pessoa verdadeira que ele conheceu. Que Lançamento ele se de apaixonou quê? Verdade. Ele vai fazer um lançamento de um produto que vai ter, tipo... Ele era uma pessoa muito ligada com cheiro. Ele é perfumista. Ai, que E susto. aí... Meu cheiro era... Ele falava, tipo, meu cheiro era único, essas coisas. Aí ele falou que, eu vou lançar um perfume, que ele me lembra muito você, e ele vai contar a nossa história. Você pediu É os de royalties? royalties. É óbvio. Eu, hein? No mínimo. Pega esse limão e faz uma limonada, amor. De limão Eu siciliano. posso até ser o garoto propaganda do perfume, se você quiser. Oi? Eu posso até ser o garoto propaganda do perfume. Isso, pede seus Não, royalties. não. Os royalties é por ser a sua história. Que garoto propaganda? Aí você pede cachê, né, meu querido? Oi, royalties.
Ozzy, a gente amou estar com você aqui hoje, escutar Eu um também pouquinho da amei. sua história, como que 3 meses virou uma coisa intensa e tóxica ao mesmo tempo. Eu acho que isso é uma lição de Sim, vida pra gente, pra você, pra todo mundo que escuta, porque os relacionamentos tóxicos estão em todos os lugares, né? Isso, e se você não uhum, se Abusivos, você não tiver a sorte agressivos. de detectar o relacionamento tóxico tão rápido quanto o Oswaldo teve, uma coisa fica sim, de lição aqui. Tudo que a gente puder botar pra fora, pra gente pedir ajuda, pra gente se expressar, pra gente falar como tá sentindo, tudo isso é válido. Então, obrigado por sim, compartilhar a sua história com a gente e que outras pessoas que estejam passando por situações parecidas entendam que isso é mais comum, infelizmente, do que a gente sim. possa imaginar. É, isso tá em todos os lugares, infelizmente. Ozzy, muito Infelizmente. obrigada, meu amor. Ah, fico muito feliz. Beijos. Beijo, obrigado. Tchau, Beijo. tchau. Tchau. Gente, relacionamento tóxico é difícil, sabe por quê? Você se envolve com a pessoa, você se envolve na relação e você não consegue se enxergar. Não consegue enxergar o que está sendo feito contra você. Você não consegue enxergar qual que é o seu limite, qual que é o limite do outro. O outro normalmente não tem limite. Sabe o que mais me deixa impressionado nos relacionamentos tóxicos? Que a pessoa que geralmente está fazendo a maldade, ela nunca sabe o que está fazendo. Não, ela vai fazer o jogo virar. E ela ainda Uhum. vai botar a culpa em você, né? Isso. Você é sempre o louco, exagerado, dramático, Ciumento. ciumento. Ai, tá vendo coisa onde não tem. E a pessoa tá ali apenas. Ai, eu sou tão fofo. Ai, ai, vamos Não para é a bem próxima assim. ligação. Vamos para a próxima ligação. Olá. Ai, meu Deus, olha eu fingindo naturalidade com o Ian e a Sol. Oi, Tamara. Ah, já amei você. Ai, Maravilhosa. gente, ai, que máximo. Ô, Tamara, Bem-vinda. já de cara eu vou perguntar uma coisa. Você pode ser identificada ou você quer que a gente mude seu nome? Pode, não, pode ser identificada, não tem problema. Ah, então tá Vamos causar com todos os maridos de todas as amigas que vão ouvir, que elas todas vão achar que é com elas. bom. Meu Deus. Meu Ai, Deus. gente, não, eu quero só ver, né? Você fala da Eu onde, quero, Tamara? nossa, de Floripa, Ilha da Magia. Olha que maravilha, a Ai, que galera de maravilha. Floripa participa Gente, muito. o pessoal do Sul tá ligando sem parar. Tamara, Sério? sério. Sério? Deixa eu falar uma coisa. As pessoas que ligam para participar da nossa Rádio Pod, elas sabem primeiro que aqui pode tudo, que você pode ser quem você quiser. E segundo, que tudo que eu e Caroline sabemos, até porque a nossa produção não deixa chegar muita informação até a gente, é um slogan que o convidado dá. Então você mandou, viu o marido de uma amiga no aeroporto com outra mulher. Que história é essa? Conta pra Sim. gente. É um bafo. Bafo. Ai, sério, assim que eu fico absorvendo a situação. Mas você tem certeza, tipo assim, ele tava de mão dada, tava realmente. Não pode ser sem querer que você viu com uma pessoa que ele Não. trabalha, que tava junto ali. Não. Eu vou falar como foi. Eu tava no carro, porque eu tinha deixado meu marido. É. E era assim, foi logo depois, era tipo umas 15 para as 3 da tarde. É. E aí, eu parei o carro em frente, né, tava com as meninas, eu tenho 2 filhas, uma de 8 e uma de 4 aninhos. Ai, E eu parei o carro ali na faixa de pedestre. é. E aí eu fiquei observando assim, as pessoas passando. E aí me chamou a atenção aquela menina, né? Porque ela tava com óculos, sabe o redondinho da Ray-Ban? Um óculos sei. clássico? Você sabe, né, Ian? Ela, Claro. E aí, só que era pequeno, eu julguei, eu pensei, nossa, eu acho que para ela deveria ser o tamanho maior, porque eu achei que não tava ornando. E aí eu Gente, pensei, adorei, Tá vendo? maravilhosa. Rádio Pod também é moda. Ainda não, trabalha. né, aquela coisa assim, ali no carro, bem de boa, observando as pessoas. Você botou reparo nela por esse motivo. Sim. Aí eu pensei, né, deixa o pessoal passar para eu seguir adiante. E aí eu ampliei a minha visão 360. A gente E tem olhos aí? em todos os lugares, né? Deixa eu ver quem é o cara que tá com ela, né? Pensei. Deixa eu ver Gente, quando eu olhei era ele. Ela entrou no Aí eu carro pensei, dele? meu Deus, eu não acredito. Eu fiquei chocada.
Ah. Aí eles continuaram atravessando. E aí, aqui no aeroporto de Floripa é assim. Eu estava na esquerda e aí você vai contornando assim o estacionamento, né, para pegar o acesso para a saída. Só um E aí eu parênteses. pensei, Só um parênteses. É oi? o aeroporto mais Diga. bonito do Brasil. É lindo, né? O Lindo. aeroporto de Floripa tá incrível. Os suíços arrumaram tudo, né? Enfim. E aí eu segui adiante com o carro e nossa, eu não acredito. E o meu celular estava com elas atrás. Ou seja, ele não tava para eu poder filmar, para eu tirar foto. Só que aí eu fiz uma coisa, porque eu fiquei puta, assim, eu demorei para acreditar. E os dois estavam assim. Ele estava com o braço dele no ombro dela. Então eles estavam juntos. Sim. Só que eles estavam saindo do aeroporto. Então eu não sei se eles foram levar alguém. Eu não sei se eles estavam, porque eles não estavam de mala, ela estava só com uma bolsa atravessada. Será que Então, ele não estava sei buscando o que ela? eles estavam fazendo ali, ou se foi um bate-volta e eles estavam voltando. Bate e volta, Não, ou então ela certeza. pode ter ido só pra passar a tarde e voltar. Saíram da cidade, saíram pra fazer alguma coisa fora da cidade. Ô, Tamara, você E olha conhece só, ela? ele é funcionário público, olha eu, né? Ele, teoricamente, era para estar trabalhando aquele horário. Eu não vou falar a profissão dele, mas é uma profissão que todo mundo respeita, assim, né? Ah. Político. Não, Caroline, ela não vai sabe? falar. Ah, tá bom. Enfim. Ô, E Tamara. aí, Até porque só que aí eu político fiz não é uma todo mundo que coisa. respeita. Ai, meu Deus. Hã? Ela fez uma coisa. O que você fez? Eu tive um impulso. Meu Deus, você atropelou Porque eles. eu não consegui fotografar, porque assim, como é que eu Atropela. ia pegar e arrancar o celular dos meninos ali atrás? Foi uma fração de segundos. Ah. Eu aproveitei que eu estava na curvinha do aeroporto ali, né, contornando ali o estacionamento, e ela estava entrando no carro. E aí eu gritei o nome dele. Sem ele. Eu baixei o meu vidro, eu fiz algo que ninguém está traindo gostaria de, né, que fizesse com ele, né? Mentira! Tipo, Não tô sim. acreditando. Isso foi quando, Tamara? Pelo amor de Deus. Foi no dia que eu mandei a primeira mensagem Faz pra Carol, pouquíssimo acho que tempo. início de maio. Agora. Foi assim, no dia que a Carol abriu A caixinha de perguntas. e aí foi assim, nem a minha mãe sabia ainda. E o meu marido eu não falei, porque eu pensei, vai que lá, né, num barzinho ele fale pros amigos em comum e aí já... E a mulher dele, ela é muito sua amiga? Não, ela não é minha best, assim. Mas é Ela é uma amiga. pessoa conhecida, mas assim, é uma pessoa que se eu encontro no shopping, a gente vai parar e tomar um cafezinho. E aí tá, então. você contou, você chamou o nome dele. E você abaixou? Aí Como é que você eu fez? vou inventar, João, Ah. tá? Aí o que eu fiz? Eu fiquei tão brava que a minha filha disse, o que foi, mamãe? Eu disse, nada. E aí eu baixei o vidro e gritei bem alto. E aí, João? E fechei o vidro e segui viagem. Ela entrou dentro do carro e ele ficou procurando da onde veio o grito. Ele não viu que foi você. Ele não, acho que ele não me viu. Agora não, ele tá porque eu sabendo, segui né? o fluxo, assim. E eu não queria que ele me visse. E a minha Gente. voz, acho que ele não reconheceu. Gente, Porque ele até foi porque pego de vocês não são surpresa. tão próximos assim, não tem como, né? Não tem. Agora, Eu fiquei, e ele ficou assim, ele ficou assustado. Aí depois eu perdi a vista, né, a visão dele por causa do... enfim, você do não trânsito. falou com o seu marido ainda disso? Oi? Você não falou pro seu marido? Pra ele eu não falei, mas aí pra minha mãe, depois que eu falei pra vocês, assim, que eu falei lá na caixinha, A gente foi aí eu os falei pra primeiros. mãe. Ô, Tamara, e você falou pra moça, pra traída? Não, ela não sabe o que fazer. Mas ela tá dando o nome dela, todo mundo vai saber. Tamara da Florianópolis. Não, mas eu não vou contar, né? Mas não tem assim, como. Oi? eles têm Só dois tem uma filhos. Tamara em Florianópolis, Ian. Tá louco? Não, mas é um nome difícil, igual o Ian. Claro que não. Tamara é muito mais que Ian. Não, assim, o meu filho... É que assim, eu tenho mais de... Como é que a gente se conhece? A gente tem as crianças em comum, né? Eu acho que a Tamara quer que ela ouça. Óbvio, né, Ian? Né, Tamara? Mas Você não tá aqui não, querendo ajudar? não é com esse intuito. Porque eu assim, penso Mas eu acho que assim, poderia né, ser uma boa. Que você não fez ele uma já coisa, não vem de fez a uma outra. situação complicada, assim. Como assim? E eu acho que ela deve sentir
Porque desde então, no perfil dela do Instagram, eu vi que a chave mudou em algumas situações. Eu fiquei acompanhando. Só que eu não achei justo eu chegar do nada. Eu acho que se eu tivesse fotografado ou filmado, aí sim. Mas Tamara, assim, de maneira aleatória, É. Tamara, posso te eu... falar uma coisa que aconteceu Oi? comigo uma vez? Pode falar. Eu tenho uma amiga, muito minha amiga, e ela veio aqui para São Paulo. Uhum. Ela é do Rio de Janeiro e ela veio aqui para São Paulo para passar um final de semana e aí ela encontrou um casal de amigos num restaurante. O marido da o marido da mulher do casal, essa minha amiga do Rio é solteira. O marido dessa mulher do casal ficou chamando ela pra. Eles jantaram juntos, tal, no restaurante, tinha uma mesa com, sei lá, 20 pessoas, sei lá, muita gente. E depois cada um foi pra sua casa e ele ficou chamando ela pra se encontrar naquela noite. Você tá brincando? Sério. E aí ela veio falar comigo, faz tempo isso. E aí ela veio falar comigo desesperada. Eu falei, puta merda, como pode um negócio desse, tal, não sei o quê. Você não vai acreditar. A mulher dele sabia. E eles queriam, ela tava chamando pra eles fazerem. Ah, entendi. E eu Mas- xinguei o cara e a mulher de todos os nomes. Então, assim, a gente não sabe. Eu imagino que você deve estar com essa. Não, mas ele não foi pegar a mulher no aeroporto pra levar pra casa pra mulher encontrar, né? Não, mas Pode e se ser. eles tiverem um relacionamento aberto e a mulher souber? Porque o cara conhecido numa cidade relativamente pequena, todo mundo se conhece em Floripa, não se conhece? Por isso que eu tô preocupado dela falar o nome. Sim. E ele tá andando com a mulher assim numa boa? Não, mas eu acho, assim, a gente tem várias pessoas em comum, né? Provavelmente, talvez alguém vai ouvir e vai linkar, mas assim, vou ser bem discreta. Mas o que eu imagino, assim como você falou, eu tenho um casamento de 20 anos, né? E eles também, eles estão juntos há muito tempo. E eu acho que cada casal sabe o que acontece dentro do seu relacionamento. E tem seus E eu acordos, né? tenho certeza que ela deve sentir. E a minha mãe me falou uma coisa que eu não esqueci jamais. Assim, ela disse assim, Tamara, a verdade sempre chega para os justos. O E que ela ela vai tá fazer passando com por uma situação que, assim, ela teve um sobrepeso no ano passado. Ela passou por um luto, uma avó muito, olha, eu já falando demais, mas enfim, uma pessoa muito querida do círculo dela faleceu. E será que ela precisa ouvir agora que, né, tipo, amiga, eu vi o teu marido com outra? até Ela também porque teve que abdicar de todo o profissional dela para ficar com as crianças. eu acho assim, eu tive uma experiência uma vez que a gente tinha um grande, grande amigo meu do meu marido. Ele estava um tempão com uma menina. E aí a gente recebeu uma foto da menina com um outro cara numa festa. E aí Ai, mandaram pra gente, sendo que, assim, por que não manda direto pra ele? Porque a gente é amigo dele. E aí a gente ficou os dois assim, fala, não fala, fala, não fala, o que a gente faz, o que a gente faz. Até que a gente chegou no momento que meu marido falou, não, é meu melhor, um dos meus... agora não posso falar, né? Meu marido chegou e falou... até que meu marido chegou e falou, bom, vou mandar. Pegou, mandou. Pro amigo dele. E aí, ele chegou, sabe o que ele falou pra gente? Falou pro meu marido? A vida é assim, já já eu vou acabar e não estava sabendo ainda quando eu vou acabar. E eu não vou acabar agora, mas eu já sei disso. E, tipo assim, nem achou maravilhoso que a gente mandou isso, entendeu? E nem acabou o mundo dele. Não acabou o mundo dele, ele continuou mais um tempo, passou um tempo, ele terminou, ele virou pra gente, tá vendo? Falei que ia acabar. A gente falou, bom, viu? demorou um pouco, a gente achou que ia ser mais rápido, mas cada um com seus problemas. E esse mesmo, aí começou a namorar outra pessoa, terminou o relacionamento, sentou com a gente, aí eu e meu marido assim, nossa, mas então que bom, agora você tá tranquilo, acabou, puxa, aquela pessoa te fez mal disso, daquilo, né? Passou uma semana, ele voltou. Depois disso, desses dois Gente. episódios, sabe quando
que eu falo qualquer coisa, qualquer opinião, pode ser de ex, de atual, disso, daquilo, eu não dou mais a minha opinião de nada, porque assim, cada um tem a sua visão, sua maneira de lidar com a vida, cada um, Exato. sabe, o que o Ian falou também, a gente não sabe que nível de relacionamento que eles têm e o que você falou que eu achei muito legal. Será que essa mulher precisa agora, por mais que imagine que ela não saiba e que imagine que ela seja uma mulher, vamos supor, como eu, que fala, olha, eu quero saber, eu não sou essa. Tem gente que fala, não quero saber. Se acontecer, se alguém ver, não quero saber. Eu sou de quero saber. Agora, você imagina ela passando uma situação super delicada, super difícil na vida pessoal dela, ainda ter que lidar com mais isso. Então é isso, eu também concordo com a sua mãe. Uma hora a verdade aparece e que não seja através de você, entendeu? Porque no final das contas, aquela velha história que a minha avó já me falou, casar no vida do marido da mulher, garfo e faca não se mete a colher, sabe assim? Então, É verdade. realmente, Só que envolve muitas vertentes, né? Aquilo que o Ian falou, aquilo que você mencionou. E às vezes a pessoa está passando por tanta situação e ali envolvendo 2 filhos, né? Mais a situação do luto, mais o sobrepeso, porque para algumas mulheres ela não tinha sobrepeso. Então assim, tu vê que é uma ficar mais situação insegura, que desencadeou e alguma coisa está desencadeando. com certeza. Só que agora a gente é amiga de Instagram e tal. E aí eu fiquei observando. Olha só, ela voltou a correr, por isso que eu falei assim que as chaves estão virando, né? E no Insta dela, agora nas fotos, não tem mais nenhuma foto da família. Só aparece foto dela com os filhos. Ela fez uma limpa, sabe aquela pessoa que tem 300 publicações, aí de repente pula para 15? Mas ela tirou as fotos com o marido? Não tem mais foto com o marido. Ah, então talvez ela já está num processo de separação, né? E aí a gente não está nem sabendo, vamos supor. Sua filhinha, né? Não tem mais foto com o marido. Então, assim, eu acho que ela alguma coisa está acontecendo, né? Talvez quem está mais próximo já sabe, alguma coisa assim. Mas ela já está outro perfil. Ô, Tamara, e você não está sendo mais consumida, então, com a dúvida, assim? Você não tem mais vontade de falar, você já sabe que você vai ficar quieta. Eu confesso que naquela primeira semana fiquei bem... Você estava na dúvida, né? Mas agora já acalmou o coração e já está mais tranquila. Já está mais tranquilo. Mas aí, né, eu falei para minha mãe, porque o que eu queria era proteger ela, assim, né? Tipo, vai que eu falo para... Nós temos uma amiga muito amiga minha, que é em comum, e é mais próxima dela. Eu pensei em chamar ela, só que aí eu não tenho foto, eu não tenho vídeo, eu não tenho nada. E em tempo de rede social e de celular na palma da mão, poxa, tu não ter foto, não ter vídeo. E aí não tenho nada que pudesse comprovar. Aí eu pensei, se eu falar para nossa amiga, aí ela pode comentar com outras pessoas, também não comentar com ela, e aí, sabe aquela coisa assim, toda a sociedade vai ficar sabendo que a menina está sendo traída, né? Não fala não. Menos ela, e aí que partiu de mim. Então, posso falar? Acho que isso é a pior coisa que tem. Todo mundo saber. Eu tô pensando aqui, o que você eu não faria? O que saber. você faria? Se eu fosse ela? Se você fosse a Tamara? Não, eu não falaria de jeito nenhum. Pra ninguém. Nem pro meu marido. Porque o meu marido com certeza ia comentar. É exatamente o que ela falou. Vai estar no barzinho e comenta sem querer com alguém. Se bem que às vezes dizem que eles ficam bem quietinhos, né? Eles são bem... Não sei, eu não arriscaria. mas o meu é fofoqueiro. Eles estão no primeiro jogo e o homem é fofoqueiro. Eles são. O Ian é muito fofoqueiro, mas o Ian... Eu sou tão fofoqueiro que eu montei esse podcast, gente. O meu marido adora fofoca. Minha fofoca é explícita. A diferença é que a minha fofoca é explícita. Ô, Tamara, que bom então que agora você tem mais 2 pessoas para compartilhar, mais um monte de pessoas que você compartilhou sua história, além da sua mãe. Sim, né? Eu acho que no balanço geral, você sabe o que fazer, né? Que é ficar quieta, porque até por empatia com essa pessoa, é meio que contar um milagre sem contar o santo. Como é que você vai falar sem uma foto? Isso nos dias de hoje
vai colocar talvez mais a sua palavra em dúvida do que ela vai enxergar isso como um... Mas mesmo com uma foto, eu acho que tem que deixar quieto, que a verdade vai aparecer, entendeu? Ou ela já até sabe, ou tá se separando. Melhor deixar quieto. Porque imagina se fosse com a gente. Se coloca no lugar dela. Eu né? jogava o carro em cima, não tô brincando. Porque você imagina, eu sou uma dessas, tá? Dependendo do momento da minha vida, que nem agora, né? No passado foi um turbilhão, assim. Eu acho que se alguém viesse me falar alguma coisa, eu ia dizer, amiga, não. Tá? Não quero saber de nada. Né? Agora sim, agora já pode me trazer Eu entendo isso. né? As provas, Depende que eu vou atrás das provas. do seu momento. Mas assim, é o momento, né? Até porque eu vou defender isso, assim, os pontos de vista até o final desse programa. A gente não sabe o que acontece na vida dela. E se ela tem um cara? E aí? E se o relacionamento deles for aberto? E se eles estiverem terminados, mas não sabe o que não eu na rua? acho? A gente não sabe o que acontece. Mas eu acho e de que relacionamento aberto, que agora cada vez mais é mais usado, mais praticado entre todos os tipos de Falado, né? relacionamento, eu acho que, pelo menos, tem que ser uma coisa mais na moita, sabe? Não dá pra sair em lugar assim. Porque, às vezes, a pessoa não sabe se tem alguém da família, se tem um filho que vai ficar chateado, se tem a mãe do outro que vai ficar chateado. Não precisa expor, entendeu? Sim, eu acho que eu não tô defendendo, é tô uma coisa falando um só que a pouquinho gente não melhor sabe o que ficar- acontece na vida da nossa É. colega que tá lá sendo traída, Mas eu acho entendeu? que eles não têm, sabe? Porque quando eu gritei o nome dele lá no aeroporto, Ele ficou louco. procurando quem chamou, porque Nossa, eu pensei, não vou eu queria deixar ter isso sido barato. uma abelhinha pra assistir a cara dele. Ele ficou olhando assim, e a menina já tinha entrado no carro, mas assim, sabe, ele meteu o mãozão, tipo assim, pra esconder. Se ela fosse colocar a cabeça pra fora, ele já tava escondendo. Devia ter boi nessa linha, com certeza. E ele, na hora, ele baixou o óculos, que ele tava com óculos assim na cabeça, ele baixou o óculos e ficou mirando, tipo, Imagina, quem que gritou meu nome. Ela é vidrada nos Eu fiz uma óculos. voz mais grossa, assim, né, pra ser, não ser reconhecida. Você tem muito óculos de Mas, sol? enfim, eu pensei, não. E aí a minha mãe disse, você arrasou, filho. Ele deve estar até hoje sabendo que alguém viu. Não, Eu acho você que ele vai saber agora. arrasou, você Se não arrasou. ouvir a conversa. Eu amei. Eu nunca teria tido essa atitude, sabia? Eu achei muito rápida, muito corajosa. Você abaixar o vidro, gritar, sair com o carro, foi muito bom. Sagaz. Tamara, muito obrigado pela amamos participação. muito. Obrigada. Foi uma delícia ouvir sua história e a gente quer muito saber. Mais pra frente, manda um inbox quando você souber de mais alguma coisa pra Se tiver um atualizar. desfecho. A gente quer ser atualizado. Bom. Um beijão mandar pra mesmo. você, pra galera Gente, de Floripa foi um prazer. inteira. Eu amo vocês dois. Muito Ah, obrigado. adoramos São você. meus influencers, assim, real. Eu adoro muito. E boa sorte para esse novo projeto. Foi uma honra participar. Muito obrigado. Em breve você tá no ar aí pra todo o Brasil. Eu tô com medo desse homem, meu amor. Obrigada, Tô com medo do meu inbox, Tamara. depois que estiver no ar para todo o Brasil. Você não falou Amamos, nada. Um amamos. beijo. Obrigada. Um beijo. Obrigada a vocês. Beijão. Beijo grande. Eu não sei o que eu faria. Eu ficaria Eu quietinha. fiquei bem sem opinião Mas eu agora. gostei muito. Eu já tô pronta. Qualquer coisa eu vou abrir o vidro, gritar e baixar. Assim. Mas não dá pra ela mexer nessa caixa de marimbondo sem foto. Deus me livre. Com Não, foto ainda já ia com ser foto, difícil. Não tem condição. Mais um não, né? Próximo. Semana que vem. Semana que vem tem mais. Voltamos. Ó, se você gostou deste episódio, comente. Segue a gente aqui no Compartilha. canal, compartilhe e manda a sua história. Ou compartilha com alguém que você sabe que tem uma história boa pra contar aqui pra gente, que a gente quer cada vez mais histórias. Vocês vão falar com a nossa equipe. A nossa equipe vai sintetizar a sua história em um slogan. E aí, eu, Caroline e Célio, que todo o Brasil, vamos discutir junto sobre a sua história. É isso aí. Muito Rádio obrigado, Pod. gente. Obrigada. Beijo. Até Beijo. semana que vem.